Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez, diante dele, para mais uma mensagem dele ao nosso coração, através da sua santa e bendita palavra. Na mensagem de hoje, quero apresentar Jesus como a fonte da graça de Deus. Graça é atributo, e todos os atributos de Deus são a favor do ser humano, são para benefício do ser humano, o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Entre eles, a graça de Deus é aquela que talvez diríamos mais beneficente a nós, os pecadores, que mostra um benefício mais eficiente, mais pessoal, mais abençoador a todos os seres humanos. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça somos salvos mediante a nossa fé. Jesus, considerando a alma do pecador, o espírito do homem, ele avaliou como algo mais importante, mais valioso no mundo. No capítulo 16, versículo 26 de Mateus, ele disse: vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro se ele tiver que perder a sua alma? E uma vez perdida a alma, o que o homem daria em resgate dela? Nada, absolutamente nada vale a alma do homem. A alma é a parte mais importante que Deus colocou no homem. Ele está se referindo àquela parte que o homem recebe quando Deus o fez o primeiro homem do pó da terra. E ele soprou, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem foi feito alma que vive. Portanto, somos um ser especial, porque somos criados por um Deus especial. Somos eternos, porque somos criados por um Deus eterno. E só a graça de Deus pode nos alcançar, e a graça de Deus, ela se estende através do Senhor Jesus Cristo. A salvação da alma é pela graça, e a graça vem através do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, um texto muito conhecido, muito lido, muito citado e recitado por tanta gente, revela Jesus como a graça, ou seja, a fonte da graça de Deus. Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus, nesse texto, ele é apresentado como sendo a graça salvadora de Deus para todo aquele que crer. O sujeito é indefinido. Todo aquele que crê pode ser salvo pela graça de Deus, mediante a fé, graça esta revelada no Senhor Jesus. Paulo foi um dos escritores da Bíblia que talvez mais falou sobre a graça de Deus. Ele escreveu uma epístola a Tito. Tito foi um discípulo, seguidor fiel do Senhor Jesus, que viveu no século I, era um homem gentil grego e que seguia a Jesus, a Deus, através do Senhor Jesus, e que foi salvo também pela graça de Deus. E Paulo escreve uma carta endereçada a esse discípulo, na qual ele revela para Tito, instrui a Tito sobre a graça salvadora de Deus. Está escrito em Tito capítulo 2, versos 11 e 14. Paulo escrevendo a Tito: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, o qual, está falando de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Portanto, neste texto, Paulo é muito contundente quando ele revela para Tito Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador de todos os homens. Jesus sendo a
fonte desta graça reveladora de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 17, também Paulo fala sobre a graça de Deus e ele diz: "E vindo Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus, todos nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito." Jesus, na verdade, é apresentado como a fonte reveladora, a fonte revelada da graça de Deus a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A todo aquele que crê em Deus através da palavra de Deus. Sempre foi, é e sempre será assim. Somos alcançados pela graça, um favor que é nos dado sem merecimento da nossa parte. A nós, perdidos, pecadores, injustos, imerecedores, mas Deus se revela através do Senhor Jesus para derramar sobre nós a sua graça. A graça de Deus se manifesta a nós todos os dias, ao sair do sol, ao pôr do sol, ao anoitecer, ao amanhecer de novo, Deus está ali derramando e manifestando a sua graça através da natureza, dos acontecimentos, das bênçãos recebidas. Em tudo, Deus se revela através da sua graça e Jesus é essa fonte de graça de Deus para todo aquele que crê. Que Deus permita que a graça de Deus, revelada através da sua palavra, na pessoa do bendito Filho de Deus, Jesus Cristo, possa alcançar também o seu coração, alcançar a sua família, alcançar a sua vida, os seus pensamentos, seus objetivos, seus sentimentos, seus propósitos, e que tudo em nós seja uma manifestação da graça de Deus. Eu quero terminar orando e convido a você a orar comigo a esse Deus de toda graça. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua graça. A graça reveladora do Senhor, ou revelada do Senhor através do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. Muito obrigado, Deus, por esse tempo disponível que o Senhor nos dá para juntos aqui falarmos dessa graça salvadora, dessa graça especial, a graça da salvação. Se por acaso há pessoas que ainda não são salvas, estão me ouvindo neste momento, que sejam alcançadas, ó Deus, pela tua graça, que possam olhar para Jesus e ver em Jesus a fonte desta graça e sejam resgatados ou resgatadas pela graça para a eterna salvação. Dá-nos, ó Deus, a alegria de poder viver esta graça, de poder falar dessa graça, de poder apresentar essa graça do Senhor através do Senhor Jesus, mas através da nossa vida transformada pela graça. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Forte abraço, que a graça de Deus seja a porção mais importante da sua vida,